Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Santidade Variada. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o livro de Levítico, com certeza irá ajudar também mais pessoas a conhecerem a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema Santidade Variada. Quando nós olhamos ali para o Levítico capítulo 19, nós percebemos alguns aspectos e alguns grupos e algumas coisas nas quais Deus destaca como deveria ser realizada essa santidade. E nós vamos falar hoje de alguns aspectos que Deus destaca naquele ponto. Primeiro ponto, pais. Quando nós olhamos para os dias de hoje e nós olhamos para as mídias, muitas vezes é apresentado pais ingênuos, pais dos quais são atrasados, pais dos quais estão atrapalhando o desenvolvimento do filho. Só que quando nós olhamos para Levítico capítulo 19, nós não vemos esse aspecto. Nós vemos Deus falando de uma outra forma. Deus fala para honrar o pai e a mãe. Ele fala para obedecer, para ser um exemplo, para acompanhar os passos. Por quê? O pai e a mãe é fundamental nesse processo de crescimento. Os pais são essenciais porque eles já viveram a parte deles, eles já têm a experiência de erros e acertos da vida deles, e os jovens, nós jovens, temos que buscar nos nossos pais esse exemplo, essa experiência, esse conselho para tomarmos algumas decisões da nossa vida. Claro, nós temos decisões que são tomadas individualmente e nós também temos decisões das quais nós precisamos da opinião de outros. E aqui entra nesse aspecto. Então, a santidade reflete de uma certa forma, começando na vida familiar, nessa relação com os pais, nessa proximidade que nós temos com os pais, nessa forma que nós nos comunicamos com os nossos pais. Outro ponto importante que é destacado ali em Levítico capítulo 19, a relação entre ricos e pobres. Por quê? Quando nós olhamos ali Levítico 19, nós vamos ver Deus dizendo para os ricos, para aqueles que têm condições, que eles não colham tudo o que está ali na vinha deles, na plantação deles. Para quê? Para que as pessoas com menos necessidade pudessem colher aquelas outras coisas que sobraram. E aqui nós temos um ponto importante sobre essa santidade. Nós olhamos para os ricos, nós vamos ver a seguinte situação. Eles poderiam tomar tudo que está na terra deles, mas eles são lembrados por Deus que a terra não é deles, que eles têm que, por obrigação, também cuidar de outras pessoas. Então, se você ler lá certinho Levítico 19, que eu espero que você tenha lido, e também olhar Deuteronômio 24 e 21, você vai ver que Deus vai falar assim, ó, o que cair no chão você não vai colher, você não vai passar 2 vezes no mesmo local, se ficou alguma coisa para trás, deixe para trás. Por quê? Existem pessoas com menos condições que vocês, o estrangeiro, o órfão, a viúva, o mais pobre, ele vai passar lá, ele vai se alimentar daquilo. Então, o rico, desta forma, está auxiliando aquele que é mais pobre. E o interessante é que o mais pobre não vai receber esse alimento diretamente em casa. Ele vai ter que ir trabalhar, ele vai ter que buscar esse alimento lá no local onde o rico também pegou. Então, nós temos esses dois aspectos. A santidade para uma pessoa que tem mais condição é auxiliar a pessoa que tem menos condição. E a santidade para a pessoa que tem menos condição é buscar o sustento para sua família. Não é ficar parado. E aqui é um ponto importante. Muitas pessoas olham e falam da necessidade de auxiliarmos e de ajudarmos quem tem necessidade. Só que se a pessoa do outro lado também não se esforçar, Deus não consegue contribuir. Que entra naquele mesmo aspecto da oração. Não adianta só eu orar e não agir. Ah, eu quero de Deus um emprego, mas eu não vou sair para entregar no currículo. Não tem como Deus me abençoar se eu não fizer a minha parte. E aqui é a mesma coisa. Não tem como o Deus abençoar aquele que não tem menos condições se ele não fizer a parte dele. Porque no que é impossível, Deus trabalha. Agora, naquilo que é possível, ele pede e ele faz com que nós trabalhemos a nossa parte. Então, isso é importante também. Outro aspecto, justiça. Quando nós olhamos aqui para Levítico capítulo 19,
nós vamos ver que a justiça ela tem que ser disponível a todos e também de forma incondicional. Ela não pode ter tendência. Não é porque a pessoa tem mais dinheiro que a justiça tem que ser favorecendo ela e aqui tem menos dinheiro desfavorecendo essa pessoa. Não, a justiça ela é igualitária, tanto para o rico, quanto para o pobre, quanto para o homem, quanto para a mulher. Ou seja, Levítico apresenta uma igualdade, uma justiça de forma correta, igualitária, independente de todos os aspectos. Então, não deve ter uma diferenciação por causa da qualidade da pessoa, da forma, de onde ela vive, de quem são os pais dela, simplesmente por causa disso. Não, tem que ter um veredito de uma forma correta. O tribunal de Deus, ele é justo, ele não faz separação de pessoas. E da mesma forma, ele espera que seu povo também não faça separação das pessoas. Outro aspecto, espiritualismo e ocultismo. Então, Deus não quer que o povo dele que fica santo seja influenciado por esse tipo de coisa. Se nós olharmos ali, nós vamos ver Deus falando em Levítico 19, do verso 26 ao verso 31, a respeito de todas as formas do espiritualismo. E era muito comum naquela época as pessoas beberem sangue. As religiões pagãs ao redor de Israel bebiam sangue como um exemplo de espiritualismo. E alguns aspectos de lá de trás continuam nos dias de hoje, por exemplo, falar com mortos, tatuar o próprio corpo. Então nós vamos ver Deus falando e dizendo, não faça isso, não faça sacrifício de crianças. Algumas coisas que aconteciam lá atrás não acontecem hoje, mas outras coisas que aconteciam lá atrás continuam acontecendo hoje. Então, se nós colocarmos em prática o que Deus disse lá atrás, nós teremos as coisas boas de Deus nos dias de hoje. Por quê? Deus falou lá para a nação não fazer, porque Deus está querendo proteger a nação de Israel e, consequentemente, nós que somos Israel espiritual. Outro ponto, idosos. No verso 32, Deus vai dizer que nós devemos cuidar daquelas pessoas que têm mais idade com respeito. E aqui nós temos uma coisa importantíssima. Hoje nós vivemos em um conflito de gerações. Nós temos várias gerações dentro da mesma igreja, convivendo para adoração a Deus. Então, nós temos a galera mais nova, nós temos a galera ali entre 10 e 20 anos, nós temos o povo ali dos 20 aos 40, nós temos ali dos 40 aos 60 e dos 60 para mais. Ou seja, esse grupo tem criações diferentes, eles têm pensamentos diferentes, ideologias diferentes, e uma igreja forte é uma igreja que consegue conversar com todas as idades. Não é menosprezando quem tem mais idade, e sim pegando a experiência deles, agradando a eles também, e o culto precisa atender a todos os grupos. Lógico que um culto especial aqui e ali não faz diferença, mas um culto geral, a forma que a igreja trabalha, precisa atender tanto o mais jovem quanto o mais idoso. E Deus destaca que o idoso ele é tão importante quanto qualquer outro grupo social dentro da igreja e dentro do povo de Deus. Nós também vamos ver sobre os imigrantes, que estão lá no verso 33 e o verso 34, que nós precisamos cuidar dos imigrantes. E aqui vem um pequeno aspecto, um pequeno paralelo que nós podemos fazer. Nós somos imigrantes aqui nessa terra. Por quê? Nosso reino não é daqui, nosso reino é lá do céu. Então, eu preciso cuidar do imigrante porque eu não sou daqui. Israel foi lembrado a cuidar dos imigrantes porque eles foram imigrantes na terra do Egito. Então, eles sabem o que é estar numa situação desconfortável. Eles sabem o que é não estar dentro do seu próprio povo, dentro da sua própria cultura. Então, eles foram lembrados a ajudar essas pessoas. E você que, por exemplo, conhece alguém da sua região, da sua comunidade, seu vizinho, ele é de um outro local, seja aí fora do país ou de outro estado, por exemplo, de outra cidade, e ele se encontra numa situação desconfortável por causa disso, e você está percebendo isso, auxilie, ofereça ajuda, o que você pode fazer para auxiliá-lo, isso é importante também. E por último, e não menos importante, nós temos sobre a integridade. Nós vamos ver que nós devemos ser santos, tanto no particular quanto no público, que entra naquele primeiro aspecto que eu falei com vocês ontem, que é o ser e o parecer, é a essência do ser. Nós precisamos olhar dessa mesma forma. Então eu preciso ser cristão e parecer cristão. Então eu preciso me vestir, a pessoa precisa olhar para mim só no exterior, primeiro bater o olho e falar assim, olha, essa pessoa é diferente. E aí as minhas ações precisam exatamente apresentar esse mesmo conceito de ser diferente. A pessoa não pode olhar para mim e falar, nossa, essa pessoa é diferente. Mas quando abro a boca, a pessoa fala, não, ela é igual a todo mundo.
Ou o contrário, ela olha e fala assim, nossa, não vejo diferença nenhuma nessa pessoa. Ela abre a boca, é diferente. Mas por que você não se parece diferente? Então, Deus está chamando para que nós sejamos diferentes na nossa integralidade, de forma total, seja no particular, seja no público, seja no pensamento, no coração, nas nossas ações. Então, essa é uma santidade que Deus apresenta ali em Levítico 19, relacionado ao ser humano e que ele trouxe para a nação de Israel e, consequentemente, para mim e para você. Se nós nos aprofundarmos neste estudo, aprofundarmos ali em Levítico 19, nós vamos entender cada vez mais sobre essa relação de santidade, sobre esse processo de crescimento espiritual. Então, aqui fica um apelo para você avaliar a sua vida. Talvez algum desses aspectos que eu disse hoje, você percebeu e você percebe que você está fora da diretriz divina. Agora é o momento de você pedir uma proteção, pedir uma orientação divina para que você possa sair deste caminho e voltar para o caminho que Deus quer, o caminho que Deus disse que é o correto, porque nós estamos neste mundo, mas nós não podemos ser contaminados pelas maldades e pelos pecados deste mundo. Enquanto nós entendermos que nós estamos aqui como aqueles que anunciam o novo reino, aqueles que anunciam a nova Canaã, a nova Jerusalém, o retorno glorioso de Cristo Jesus, nós precisamos ser diferentes, porque Deus nos chama para sermos santos, porque Ele é santo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, meu Pai, pois mais uma vez as suas misericórdias se renovaram nessa manhã, mais uma vez temos a oportunidade de buscar a sua face, meu Pai. Pai, peço que o Senhor trabalhe em nós para que possamos realmente entender o conteúdo de hoje, Pai, sobre o conteúdo de Levítico 19, para que possamos realmente viver de acordo com a Tua vontade, meu Pai, de acordo com o Teu querer. Se por acaso estamos caminhando numa direção diferente desta, meu Pai, que o Senhor nos resgate e nos coloque de volta nos trilhos da salvação, meu Pai. Trabalhe em nós, para que possamos também perceber as pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade e que possamos auxiliá-la, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder o conteúdo que é produzido. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo à sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia os sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!